E aí pessoal, voltei. Vamos prosseguir. Então eu estava falando sobre habeas datas, não é isso? Falei, inclusive finalizei o vídeo falando que é uma ação, que o habeas corpus é uma ação bobinha e que tanto o habeas datas como o habeas corpus são gratuitos. Para vocês poderem saberem bem a diferença de habeas corpus e habeas datas, o próprio nome das ações ele diz muito. Habeas datas, data, por exemplo, ele é uma palavra, né, que remete a dados, né? A origem da palavra dados é dessa palavra data. Então, assegurar as informações, olha só, assegurar o conhecimento das informações relativas à pessoa do impetrante, constante em registro ou banco de dados. Então, o macete para poder sempre saber o que é a diferença, né, de habeas corpus, habeas datas, até mesmo mandado de segurança, o habeas datas, ele vai proteger os dados, proteger no sentido de assegurar o acesso e assegurar a sua retificação, a retificação desses dados. Vamos prosseguir? Agora, mandado de segurança. O mandado de segurança também é uma ação constitucional. Ele também é tido como um remédio constitucional contra uma ilegalidade ou abuso de poder. Quando a pessoa que está impetrando tem um direito líquido e certo. O que quer dizer direito líquido e certo? Eu vou explicar em apertada síntese. Uma questão de processo civil. Processo é ação, né? Toda vez que a gente ingressa com uma ação, a gente tem que ter alguns elementos de prova, né? No processo penal a gente fala elemento de prova. No processo civil, eu não sei, o processo civil não é muito minha praia, mas enfim, seriam provas, elementos de informação, seriam provas mesmo, né? O juiz ele precisa de ter acesso a todas essas provas para ele poder ter o seu conhecimento da ação e ver toda a situação fática de fato existente. Inclusive, se você não apresenta provas, se você não apresenta determinada prova, na audiência, por exemplo, se você não indica antes determinada prova, na audiência, por exemplo, você não pode apresentá-la, porque o juiz só pode ter conhecimento daquilo que está nos autos. Então, esse direito líquido e certo é um direito que ele pode ser provado de plano. O que quer dizer? Bater o olho, já verificou que existe a possibilidade desse direito. Entendeu? A ação de mandado de segurança, por exemplo, ela não vai admitir uma prova pericial, por exemplo, provas testemunhais, não se admite, porque isso aí é prova produzida ainda. Então, a prova a ser produzida é incompatível com o mandado de segurança. O mandado de segurança ele exige uma prova pré-constituída, ou seja, uma prova já existente que só de bater o olho se verifica. Entenderam? Isso que quer dizer um direito líquido. É um direito que, se você só de bater o olho já vê que existe esse direito. Não precisa de um perito provar, não precisa de uma testemunha dizer. E o direito certo é aquele direito que não há controvérsia no direito mesmo, entendeu? A própria lei, a própria Constituição, o próprio edital do concurso, o próprio regulamento já demonstra esse direito. Só da simples leitura do regulamento dá para observar esse direito. Então isso que seria um direito líquido e certo. E o mandado de segurança tem uma característica também que é a subsidiariedade. O que é subsidiário? Subsidiário é quando quando tem umas coisas que são principais e tem uma que vai ser acessória. Essa acessória é o subsidiário. Ou seja, se não pode as principais, aí sobrou para o subsidiário. Nesse caso, as principais são o habeas datas e o habeas corpus. Essas ações são as ações principais, ou seja, se não estiver falando de liberdade de locomoção, se não estiver falando conhecimento de dados ou retificação de dados, aí então é mandado de segurança. Entenderam o macete do mandado de segurança? Então, por quê? Porque o mandado de segurança também é contra ilegalidade e abuso de poder. O habeas corpus também nos lembra que era contra ilegalidade, abuso de poder na coação de liberdade de locomoção. Se a pessoa negar o acesso a um dado também, isso não é uma ilegalidade, um abuso de poder? A diferença é que no mandado de segurança, se não for uma ilegalidade relacionada à liberdade de locomoção, ou se não for uma ilegalidade relacionada ao acesso ao conhecimento de dados, ou a sua retificação, dados da pessoa do impetrante, né, e a sua retificação, aí sim será cabível o mandado de segurança.
O mandado de segurança é muito utilizado em concurso público, inclusive, porque as ilegalidades geralmente são provadas de plano, através do edital, através do resultado do edital e através das situações fáticas que a pessoa mostra, situações de fato, né, que a pessoa demonstra naquela petição inicial. Petição inicial é o primeiro documento que é onde inicia a ação. Então vamos lá, aqui ó, direito líquido e certo, que eu já expliquei, só que você vai gravar o que é direito, você vai gravar a palavra líquido e certo, entendeu? Essa explicação toda que eu dei sobre o mandado de segurança é mais a título de conhecimento mesmo, você vão perceber que eu vou ensinar para aprender e eu vou ensinar para decorar, porque eu sei que existem esses dois públicos, então eu também às vezes gosto de aprender, às vezes gosto de decorar. Então aqui ó, direito líquido e certo, mais subsidiariedade. Essa subsidiariedade você vai entender que é não amparado por habeas corpus ou habeas datas, ou seja, não vai se tratar de liberdade de locomoção e também não vai se tratar de conhecimento de dados e acesso a informações de dados, né, da pessoa do impetrante. E também tem a ilegalidade e o abuso de poder. Esses são os três pressupostos do mandado de segurança. E além disso, a autoridade coatora é uma autoridade pública ou um agente de pessoa jurídica com atribuições do poder público. Por exemplo, existem pessoas jurídicas que prestam serviços públicos por meio de um contrato de delegação, por exemplo, ou até mesmo pessoas jurídicas privadas, que eu falo, que prestam serviço público, até mesmo através de uma concessão. Concessão é aquilo que a gente ouve falar muito na televisão, por exemplo, a concessão da rodovia 040, por exemplo. Então, essa concessão, essa pessoa ali é um ente privado, é uma pessoa privada, a pessoa visa lucro. Só que ganhou uma licitação e conseguiu fazer trabalhar com a concessão de manutenção das rodovias. Essa concessionária, ela é uma autoridade coatora para fins de mandado de segurança. O diretor dessa concessionária, melhor dizendo, ele é uma autoridade coatora. Então, nem sempre será contra a autoridade pública, mas também contra a autoridade que tem atribuições do poder público. É a pessoa jurídica, melhor dizendo, né, que presta serviço público. Atribuições do poder público. O mandado de segurança coletivo, por sua vez, tem os mesmos requisitos do mandado de segurança, porém ele pode ser impetrado por órgãos, por agremiações, entendeu? Porque aquele mandado de segurança primeiro, ele é um mandado individual. Eu tenho um direito líquido e certo meu, então eu vou pela via judicial. Já o mandado de segurança coletivo já tem uma coletividade, conforme o próprio nome diz. E esse mandado de segurança coletivo ele pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, por organização sindical, entidade de classe ou associação, legalmente constituído e em funcionamento há pelo menos um ano. E, além disso, essa associação ela tem que ter dentre os seus deveres a defesa dos interesses dos seus membros. Então, olha só, primeiro que a gente vai gravar, partido político. O partido político ele precisa de uma representação no Congresso Nacional. Ou seja, tem que ter pelo menos um deputado ou pelo menos um senador. Porque o Congresso Nacional é aquela casa lá em Brasília que fica aquele pessoal discutindo, conversando fiado, enfim, os que fazem as leis, o Poder Legislativo da União. Ou seja, Câmara e Senado. Pode ter um deputado ou um senador. Tanto faz. Então vamos gravar. Partido político com representação no Congresso Nacional. Organização sindical, ou seja, sindicatos. O sindicato pode ingressar com mandado de segurança coletivo. Entidade de classe também pode. Por exemplo, essas entidades de classe de fiscalização, não os conselhos de fiscalização, mas entidades de classe, eu não vou lembrar agora uma entidade de classe famosa, mas enfim, você tem que gravar entidade de classe. Associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses dos seus associados ou membros. Vocês, assim que entrarem na Guarda Municipal, vocês vão verificar que existem várias associações, algumas associações, e cada dia surgem outras associações, sempre tem alguém falando, vamos criar uma associação. Essa associação é uma associação que você pode aderir, você também, Guarda Municipal, pode se sindicalizar também, entenderam? Porque é uma entidade civil. E
você ingressando nessa associação ou nesse sindicato, se a associação tiver em defesa dos interesses e em funcionamento há mais de um ano, essa associação pode impetrar um mandado de segurança coletivo. Inclusive, ela não precisa nem da autorização expressa de você. O fato de você ser associado já autoriza essa associação ou sindicato a você ingressar com essa ação de mandado de segurança. Olha só agora que interessante. O direito de obter certidões, ele é assegurado por mandado de segurança. O que é uma certidão? A certidão é uma declaração do poder público acerca de um direito ou de uma situação que eu preciso provar para a defesa de meu interesse. Isso seria um conceito jurídico de certidão. Não podemos confundir certidão, que é o papel físico, com acesso à informação do habeas datas. Quando eu quero o objeto, ou seja, o que o habeas datas visa é garantir que eu tenha o acesso à informação, ou seja, eu observar a informação, e também que eu tenha acesso à possibilidade de retificar os dados. Eu tenho que ter acesso aos dados e a possibilidade também de retificação desses dados, quando eu não prefiro fazer por processo judicial, administrativo ou sigiloso. Já o direito à certidão é um direito líquido e certo. Eu tenho assegurado pela Constituição esse direito. Está escrito o direito, está vendo? De plano. Aí vou mostrar alguns incisos que me garantem o direito à certidão. Se a autoridade pública me nega a certidão, ela está cometendo uma ilegalidade e um abuso de poder a um direito líquido e certo meu. Então, acesso à certidão, pedido de certidão, é mandado de segurança. Acesso à informação, acesso aos dados, retificação aos dados, eu não estou querendo papel nenhum. Eu estou querendo só ver o dado, só retificar o dado. Entenderam? Sacaram a jogada? Se eu estou pedindo uma certidão, ou seja, eu quero o papel para levar para casa, para provar alguma situação, mandado de segurança, se me negarem por ilegalidade ou abuso de poder. Por outro lado, se eu quero apenas conhecer a informação ou retificá-la, reconhecer o dado ou retificá-la, eu sendo a pessoa do impetrante, ou seja, eu sendo quem ingressou com a ação, nesse caso, é cabível o habeas datas, beleza? Diz os incisos seguintes aí do artigo 5º, que são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. O que quer dizer? Você não paga para casar, você não paga para nascer e você não paga para morrer. Melhor dizendo, casar não, desculpa. Você não casar, você paga, meu amigo, paga caro, viu? Você não paga para nascer e você não paga para morrer. Porque eu dei uma confundida aqui no direito civil, tem uma situação lá bem específica. Então, você não paga para nascer e você não paga para morrer. Afinal de contas, desculpem, informação aqui louca. Afinal de contas, ninguém pediu para nascer e ninguém quer morrer, né? Então, tipo assim, se você não tem alternativa, você não paga. Esse é o entendimento que a gente tem que guardar. Todavia, pessoal, essas daí são gratuitas, mas nem toda certidão contida no artigo 5º é gratuita. A exemplo, o inciso 34 vai dizer que são assegurados, independente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa do direito contra a ilegalidade ou abuso de poder e a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Olha só que interessante. Quando fala que é independente de taxa, quer dizer o seguinte: eu posso pagar ou posso não pagar. Depende. Se a certidão for taxada, eu vou pagar. Se a certidão for gratuita, eu vou recebê-la gratuitamente. Assim como o direito de petição. Petição é o quê? É o direito de ir no poder público e falar: olha, eu estou precisando disso, quero isso. Então esse direito de petição também, ele será um direito que é assegurado, mas você pode ou não pagar a taxa. Então não vamos confundir. Para nascer e para morrer é gratuito. Você não pediu, não é verdade? Então, se você não pediu para nascer, não pediu para morrer, então você não tem que pagar por isso, né? Nem você nem sua família. Então, é um direito que a sua família que provavelmente vai requeri-lo. E de graça. Você não pediu para nascer, não pediu para morrer, então não tem que pagar. Já as coisas que você pediu, ou seja, direito de petição,
ou seja, o direito de pedir uma certidão para defesa do meu interesse, isso aí, meu amigo, se você pediu, você tem que pagar, beleza? Vamos, ou não, depende, se for de graça, se a certidão for de graça, você não precisa de pagar. Se a certidão tiver lá a taxa lá prevista, você tem que pagar essa taxa. Como eu já disse, né, são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas datas. Agora o mandado de injunção, mais um remédio constitucional, e esse mandado de injunção, a gente precisa mais de decorar as especificações dele. Vocês perceberam que a gente tem 2 habeas e agora também 2 mandados. Temos habeas corpus, habeas datas, mandado de segurança, direito líquido e certo, ilegalidade, e agora mandado de injunção. Para poder a gente ter um esclarecimento sobre o mandado de injunção, esse nome não é muito conhecido, injunção, mas injunção significa estabelecer normas, como eu até coloquei no slide. O que quer dizer? Injungir é dizer como a pessoa vai fazer, melhor dizendo. Então, às vezes, a gente tem um direito previsto na Constituição, só que a Constituição fala assim, ó, na forma da lei, são assegurados, é livre o exercício da profissão, é livre o exercício do direito de greve, por exemplo. Só que a greve relacionada ao servidor público deverá ter uma lei que vai especificar como o servidor público vai fazer essa greve. Entendeu? A Constituição prevê um direito. Contudo, apenas com a edição de uma lei é que esse direito vai poder ser concretizado, ou seja, eu vou poder utilizar esse direito. Nesse sentido, pessoal, existe essa ação constitucional, o mandado de injunção, que é quando o poder público, ou seja, o legislativo ou o executivo, o poder público é omisso em relação a esse direito. Então aí o impetrante, a pessoa entra com mandado de injunção para que o juiz estabeleça a forma que a pessoa vai exercer o direito. Então entrou com esse mandado de injunção, o juiz vai falar assim, ó, esse direito você vai fazer nesses e nesses limites. Um exemplo, o direito de greve do servidor, foi possibilitado ao servidor fazer greve nos termos da Lei Geral de Greve, ou seja, a lei que se aplica à iniciativa privada. Esse é um exemplo de uma concretização desse direito. Então, o mandado de injunção, ele é cabível sempre que há uma falta de norma regulamentadora, e essa norma regulamentadora, a falta dessa norma regulamentadora impede o exercício da minha liberdade constitucional, das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania, cidadania. Eu grifei soberania, direitos e liberdades constitucionais, porque, olha só, soberania, eu não sei se vocês lembram, a soberania é um dos princípios fundamentais, e a soberania ela é inerente ao Estado. Então, o Estado, ou seja, o ente, seja a União, seja o Estado, seja o município. Na verdade, sim, a ausência de soberania, não é verdade? Então, nesse sentido, essa soberania aí está relacionada à República Federativa do Brasil. Entendeu? Não vamos confundir com as outras questões referentes ao Estado, município, enfim, lá tem autonomia. Então aqui o examinador maroto, ele vai poder trocar aqui, ó, autonomia, soberania, colocar aqui uma autonomia, e quer ver falta de norma regulamentadora? Não, isso aqui não vai ter muito o que ele fazer, não, mas é só esse que eu grifei aqui por causa da questão da autonomia. A gente tem que gravar que vai ser soberania e não autonomia, porque eu já vi prova tirando essa parte aqui, soberania, e colocando autonomia, beleza? Vamos prosseguir, que o mandado de injunção não tem muito o que se falar, não. É decorar essas faltas de norma regulamentadora, decorar direitos e liberdades constitucionais e decorar prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Decorar, pessoal, é ler e entender o conteúdo mesmo. E gravar as determinadas palavras. Por fim, a última ação constitucional, o último remédio constitucional tido, é a ação popular. A ação popular é uma ação que qualquer cidadão entra, quando é uma ação mesmo. Você entra com a ação na justiça, entendeu? Então, o nome mesmo já diz, ação popular. Ou seja, qualquer cidadão entra. Então, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que visa anular, aos pressupostos, um ato lesivo ao patrimônio público ou entidade que o Estado participe, a moralidade administrativa, meio ambiente, patrimônio histórico e cultural, e o autor, inclusive, ele fica isento de custas judiciais. Custas judiciais é aquilo que a gente paga, só um preço que a justiça cobra para poder a gente entrar com a ação.
Por quê? Vai ter que pagar um honorário de perito, por exemplo, vai ter que pagar as custas do processo, custas do correio, por exemplo, custo de emissão de documentos. Então aí o judiciário ele cobra essa taxa, a não ser quando a pessoa demonstra que ela tem hipossuficiência, que ela não pode arcar com os custos do processo. Então, nesse caso, a pessoa não paga. No caso da ação popular, a pessoa não paga nada, ela fica isenta de custas. Entendeu? Só que, se ela for agir de má fé, ou seja, não existe esse ato lesivo contra o patrimônio público, a entidade vinculada ao Estado, ou patrimônio histórico, cultural, enfim, se não existir, se houver apenas um interesse pessoal ou uma ilegalidade, a pessoa agiu com abuso, por exemplo, a pessoa vai ter que pagar. É a chamada má-fé. Então, se havendo má-fé, paga. É isso que a gente tem que decorar. A ação em si, ela é gratuita, contudo, se houver má-fé, tem que desembolsar mesmo o dinheiro, tem que pagar as custas do processo. Então vamos gravar que é qualquer cidadão, o ato é lesivo ao patrimônio público, a administração pública, a moralidade administrativa, o meio ambiente e o patrimônio histórico e cultural. Beleza? Então, pessoal, finalizamos os remédios constitucionais. Vamos entrar agora numa parte mais relacionada ao direito penal e processo penal, que essa parte agora é uma parte que a gente tem que gravar, porque o índice de incidência nas provas de polícia é enorme, entendeu? Então, assim, vamos prestar bastante atenção, porque agora é uma hora que é a hora da verdade, porque isso aqui cai mesmo, e não cai, não chove, despenca, beleza? Tribunal do júri e proibição do tribunal de exceção. O júri é aquilo que a gente vê na televisão mesmo. 7 pessoas lá para julgar um. Então, em qual caso é possível a instauração do tribunal do júri? A própria Constituição ela fala que apenas nos crimes dolosos contra a vida, doloso é quando se tem intenção de tirar a vida, tem intenção de matar. Que apenas nos casos de crimes dolosos, e se for contra a vida, é que deverá ser esse julgamento pelo júri. E deverá mesmo. Não pode um juiz só, o juiz que formou em direito, que passou no concurso, esse juiz não pode julgar o mérito. Mérito é a decisão final do tribunal do júri. Entenderam? Existe um juiz, sim, que vai conduzir o tribunal do júri. Ele vai assegurar a disciplina do tribunal, ele vai deferir aqueles mandados de busca, mandado de prisão. Isso é um juiz que faz. Contudo, o julgamento mesmo, quem faz são 7 jurados. Então tem os princípios do tribunal do júri aqui, ó. A plenitude de defesa. Esse aí é o vale tudo no tribunal do júri. O que é uma defesa plena? Defesa plena é aquilo que você pode alegar qualquer coisa. Você pode alegar que a pessoa matou por causa de convicção religiosa, por exemplo, que a pessoa matou por causa de uma convicção política. Inclusive, a título de exemplo, aquela questão da facada relacionada ao atual presidente da República, Bolsonaro. Se vocês perceberem, muita gente queria que o Adélio fosse julgado pelo júri, considerando que aquilo foi um atentado contra a vida. E foi um atentado contra a vida de fato, contudo, na verdade teve uma motivação política. Então isso aí retira o crime contra a vida. Por quê? Porque a vontade do agente não foi retirar a vida, mas sim foi uma ação política. Então isso aí do direito penal, a vontade, o psique da pessoa, ele conta muito, o que a gente chama de dolo. Isso aí é o dolo. O que a pessoa quer fazer. No caso do Adélio, por exemplo, ele não quis tirar a vida do Bolsonaro, mas ele quis fazer uma ação política. Então, por isso que ficou afastado o tribunal do júri, porque o tribunal do júri só serve para julgar crime doloso contra a vida. Quando a pessoa quer matar. Agora, se o motivo dessa morte seja político, aí incide a Lei de Segurança Nacional. Então, por isso que o Adélio não foi julgado pelo tribunal do júri. E no tribunal do júri ele tinha grande chance de ser absolvido, porque o Brasil estava vivendo um momento político dividido. Então, se desse o azar ou a sorte, por exemplo, de 4 pessoas serem de uma determinada de uma determinada convicção política,
Se é 7, 4 pessoas é maioria. Então ele poderia ser absolvido ou culpado, a depender dessa convicção política da pessoa. Já no tribunal, na justiça comum, nesse caso, a justiça comum fica ligada a fatos. Então, os fatos em si demonstram autoria e materialidade. Já no tribunal do júri, a defesa é plena. Então a pessoa podia alegar que foi uma convicção política e tal. Na convicção política não, mas se foi ele agiu em defesa, por exemplo, de minorias, etc. E isso aí seria admitido. Mesmo a prova demonstrando que ele foi o autor, que ele usou a faca e tal, a pessoa poderia absolver, porque o juiz do júri, o tribunal do júri, o jurado, ele não precisa explicar por que ele está decidido daquele jeito, ele fala absolvo, ou ele fala condeno. Então por isso que no tribunal do júri é admitida a plenitude de defesa. A pessoa pode alegar qualquer coisa. Diferente, por exemplo, dos processos judiciais, o processo, por exemplo, dele que está correndo agora na Justiça Federal em relação ao crime contra a segurança nacional, que foi considerado isso um crime contra a segurança nacional. Nesse processo, por exemplo, o juiz ele tem que fundamentar todas as suas decisões. Então ele não pode decidir contrário às provas, porque senão cabe recurso. Entenderam? Então, nos processos judiciais normais, por exemplo, não existe a plenitude de defesa, mas existe a ampla defesa. A ampla defesa quer dizer que, utilizando todos os procedimentos de defesa previstos no Código Penal, no Código de Processo Penal e na legislação ordinária, nas demais leis, eu vou utilizar todos esses instrumentos, mas esses instrumentos têm que estar previstos nesses diplomas normativos que eu falei. Entenderam? Já no júri, eu posso alegar qualquer coisa, estando dentro da lei ou não estando dentro da lei, existindo lei que regulamente ou não. Então essa é a diferença. Ampla defesa é uma defesa que vai me assegurar a possibilidade de utilizar todos os meios jurídicos disponíveis. A plenitude de defesa já possibilita a pessoa utilizar todos os meios existentes para a defesa. Então pode alegar questão política, de igreja, questão de educação, enfim, pode alegar qualquer coisa. Já no tribunal, na justiça comum, eu não posso alegar, por exemplo, questões políticas. Porque isso aí não é um fundamento não tem um fundamento jurídico relevante. Eu tenho que alegar questões jurídicas apenas. E dentre as questões jurídicas eu posso alegar qualquer questão jurídica. Então essa é a diferença da plenitude de defesa para a ampla defesa. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo é assegurado ampla defesa e contraditório. Contraditório é a possibilidade de contradizer aquilo que a pessoa está falando. No tribunal do júri também é assegurado o contraditório, por óbvio, mas a ampla defesa cede para a plenitude de defesa, que é uma defesa muito mais ampla. Entenderam? Inclusive, não é nem juiz que julga, qualquer pessoa pode ser jurada, então a pessoa pode utilizar qualquer argumento. Outro princípio do tribunal do júri, além da plenitude de defesa, é o sigilo das votações. Inclusive, atualmente vige o sistema de que, havendo 4 votações positivas ou negativas, absolvendo ou condenando, não se lê mais o restante das votações. Por quê? Se 4 já é o suficiente para poder condenar, porque são 7, então se eu tenho 4 sim, ou 4 absolvo, ou 4 condeno, se eu ler a quinta, a sexta e a sétima, eu vou chegar à conclusão de que todos condenaram, por exemplo, se todos estiverem condenados. Ou seja, eu vou descobrir o voto do jurado. E um dos princípios do tribunal do júri é o sigilo das votações. Então, nesse sentido, atualmente, a partir do 4º voto, não se lê mais o restante dos votos se os 4 votos forem iguais. Então, esse é o sigilo das votações. Vocês lembram aquela urna, né, que se coloca o voto? A soberania dos vereditos. O que quer dizer? O que o tribunal do júri decide é lei. Por exemplo, lei no sentido de que o juiz não pode fazer nada. O tribunal do júri decidiu, acabou. Isso que é a soberania dos vereditos. Não há, por exemplo, tem os recursos específicos, mas o juiz sumariante ele fica vinculado ao tribunal do júri. O juiz sumariante é aquele juiz que conduz o tribunal do júri, aquele que fala ordem no tribunal. Aquele juiz ele não decide nada em relação ao mérito, ele não decide nada.
Então o júri condenou, o juiz só condena, só declara, está condenado. O júri absolveu, o juiz só declara, está absolvido. E aqui, por fim, o outro princípio, o quarto princípio do tribunal do júri é o que eu já falei. A competência para julgamento de crime doloso contra a vida. Ou seja, dolo é quando se há intenção. Então, há intenção de retirar uma vida. Isso aí é a competência do tribunal do júri. Também, ainda em relação a juízo e processo, temos aí o inciso 37, que vai falar que não haverá juízo ou tribunal de exceção. Ou seja, o tribunal de exceção é aquele tribunal feito para aquele julgamento. Um exemplo que a história conta é aquele tribunal feito contra o Saddam Hussein. O tribunal não existia antes dos fatos, ou seja, um dos pressupostos para a gente ter um juízo competente e a ausência de um tribunal de exceção é o tribunal já existir antes do fato e já ter a sua competência firmada. Por exemplo, no direito brasileiro tem esse tanto de varas de justiça, né, que são onde ficam os juízes e tal, tem os tribunais de justiça, todos eles, como fala, criados pela Constituição Federal, vamos dizer assim. Então, já existem. Então, se eu cometo um fato hoje, eu sei quem vai me julgar, não vou saber o juiz exato que vai me julgar, mas sei quem vai me julgar, onde eu vou ser julgado. Então, isso aí é uma segurança jurídica que dá. O tribunal de exceção funciona assim: cometi o fato hoje, aí amanhã cria um tribunal específico para me julgar por esse fato. Então, isso aí é vedado pela Constituição, porque não haverá juízo ou tribunal de exceção. Isso é uma exceção, tá vendo? Agora vamos falar da parte que eu gosto, até que enfim, inclusive, do crime. O crime, ele é tratado também no artigo 5º, e a gente tem um módulo específico também de direito penal, de legislação, que vamos tratar sobre alguns aspectos do crime, que mais adiante a gente vai entrar nessa aula, uma aula que particularmente é o meu ponto de estudo, é o que eu sei fazer, é o que eu sei ensinar. Não que eu não saiba ensinar outras coisas, eu acho, né? Eu acho que vocês estão aprendendo bem, mas essa parte do crime é a parte que melhor sei desenvolver. Mas vamos ver. Aqui tem princípios constitucionais, pessoal, relacionados ao direito penal. E esses princípios constitucionais é que vão balizar todo o ordenamento jurídico brasileiro no aspecto relacionado ao crime. Então, a partir dessa análise, a gente vai ter alguns pressupostos que irão nos possibilitar o entendimento acerca do direito criminal, do direito penal em si. Diz o inciso 39 que não haverá crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Isso aí é o princípio da irretroatividade da norma penal. Também o princípio da legalidade, também tido como princípio da legalidade. O que quer dizer? Se eu cometi uma conduta, e essa conduta, para ser considerada crime, deve haver uma lei prévia, da mesma forma do tribunal de exceção, lembra que é proibido. Então, eu já tenho que saber, ou ter a possibilidade de saber que isso que eu fiz é crime, porque existe uma lei anterior que fala o que é crime, e também eu tenho que ter a possibilidade de saber que isso que eu fiz tem determinada pena, porque a própria lei anterior que definiu o crime também definiu a sua pena. Entenderam? Então isso quer dizer que não haverá crime sem lei anterior que o defina. Ou seja, a definição legal de uma conduta criminosa, somente a lei pode assegurar. E também não haverá pena sem prévia cominação legal. A cominação legal quer dizer o quê? Dizer como será feito. Isso que seria esse aspecto, cominação legal. Então vamos gravar dessa forma. A conduta tem que ser realizada após a lei existir para ser considerado crime. Beleza? A lei penal não retroagirá. Olha lá o inciso 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Ora, vamos analisar. Se para eu cometer um crime, eu preciso de uma lei anterior para defini-lo, então, se aqui existir uma lei, se aqui for feita uma lei, essa lei não poderá atingir o fato criminoso meu. Entenderam? Se eu cometi um crime hoje, se eu fiz uma conduta hoje, para ela ser considerada crime, a lei deve existir previamente. Todavia, se eu fiz uma conduta hoje e amanhã essa conduta virou crime, essa lei não vai me atingir, não vai atingir a minha conduta. Contudo,
Isso é a regra. Se essa lei me beneficiar, aí sim, aí me atinge. O exemplo que o pessoal conta é a questão do adultério. O adultério já foi crime, pessoal. Inclusive era um crime bastante comum de acontecer. Contudo, houve uma mudança falando que o adultério não é mais crime, só deve ser olhado no aspecto civil, sem ser aspecto criminal. Nesse sentido, quando a lei tirou do ordenamento jurídico a questão do adultério, as pessoas que estavam presas ou respondendo por adultério imediatamente foram soltas ou pararam de responder. Por quê? Isso aí, uma lei retroagiu para beneficiar o réu. Então a lei que diminui pena, a lei que tira o crime, essa lei sim retroage. Agora a lei que inclui uma pena, aumenta uma pena, ou uma lei que criminaliza uma conduta, essa nunca vai voltar para poder atingir o fato anterior, o fato cometido anteriormente. Tá ok? Pessoal, vamos finalizar agora, tá chegando ali, passou dos 35 minutos. Daqui a pouco a gente volta o bate-papo, beleza?